Então é como se a gente fosse amigo e eu fosse no podcast de um cara que você não gosta. E ele ligou pra mim, rapaz. E deixa ele falar, deixa ele falar. Primeiro, não discutir. Por quê? Porque por eu ser maduro, eu entendo como uma discussão acaba. Maturidade é saber como as coisas vão terminar. Se eu Maturidade é saber como as coisas vão terminar. Se eu discutir com ele agora, não vai terminar bem. Segundo, eu me conheço e conheço ele. Ou seja, eu sei que eu sou um cara capaz de perdoar e ele é um cara muito explosivo. Então eu deixo ele falar, ele alivia o coração e depois eu perdoo pelas besteiras que ele falou. Então eu uso a minha vantagem contra a desvantagem dele. Você tem fração de segundos para tomar essa decisão. Terceiro, maturidade é ser um filtro e não uma esponja. O filtro, ele separa o que entra, a esponja absorve tudo. Certo. No livro eu falo sobre isso. O que é maturidade? É ser um filtro e não uma esponja. Mas onde está escrito na sabedoria milenar que eu tenho que ser maduro, Thiago? De onde você tirou que isso é um princípio milenar?